Pessoal, beleza. Aceitação e renúncia de herança. Tudo bem? Tudo bem até aí? Eu quero que, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que vocês reflitam sobre uma coisa. Vocês todos, se tiverem patrimônio, todos vocês são obrigados a participar do fenômeno hereditário. Por quê? Porque ninguém pode morrer dizendo o seguinte: eu quero que o meu carro seja enterrado comigo. Eu quero, quando eu morrer, que o meu dinheiro seja sacado do banco, tacado fogo junto comigo dentro do caixão. Ou seja, todos vocês, enquanto sucedidos, são obrigados a participar do fenômeno hereditário, porque a lei não dá oportunidade para a gente dizer que a gente não quer que ocorra a transmissão hereditária do nosso patrimônio. Então nós somos obrigados a transmitir patrimônio causa-mortes. Compreenderam a lógica? Oi? Isso para qualquer coisa, tipo, por menor que seja, eu falo assim, por exemplo, Celular. porque tem gente que tem essas brincadeiras, tipo assim, enterra o celular comigo. Mas eu vou falar assim, às vezes tem alguma coisa, algum bem de família. A pessoa, não, eu quero que essa bússola que pertenceu a sei lá quem, fulano, fique comigo. Só que é uma coisa histórica, pode ser meio caro. Não, eu tô falando isso de forma mais genérica, como forma de o seu patrimônio vai entrar na sucessão quando você morrer. Claro que bens individualizados a gente analisa com mais detalhe, até porque hoje com o negócio de herança digital, que é o texto da semana, por sinal, está super assim a discussão de bens digitais patrimoniais, bens digitais existenciais, e aí? Mas o que eu estou falando é, de modo geral, o seu patrimônio enquanto sucedido é incluído no processo de sucessão hereditária e você não tem como fugir dessa lógica. Você, enquanto sucedido, você participa do fenômeno hereditário. Mas, por outro lado, você só participa como sucessor se você quiser. Ninguém é obrigado a ser sucessor, ninguém é obrigado a herdar contra a própria vontade. Tudo bem? É por isso que a gente tem as ideias de aceitação e renúncia da herança para o sujeito dizer se aceita participar da sucessão hereditária como sucessor ou se recusa o chamamento à sucessão e, portanto, renuncia os direitos hereditários. Tudo bem até aí? Então, se o sujeito aceita, ele confirma a sua condição de herdeiro. Vamos lembrar, para haver a transmissão patrimonial do morto para o sucedido, precisa de quê? Para haver transmissão patrimonial do morto para o sucessor, precisa de quê? Morte. Com a morte abre a sucessão, são chamados sucessores e há a transmissão do patrimônio hereditário, tudo ao mesmo tempo. Não é? Perfeito. Jurídica. Então, a aceitação, ela não transmite o patrimônio. A aceitação da herança não transmite o patrimônio. O que é que transmite o patrimônio? Abertura da sucessão. No momento da morte, abre a sucessão, os herdeiros são chamados e há a transmissão automática. Tudo isso por força do Duarte Cezinha. Perfeito. De forma bem sintética, a morte. Um fato jurídico que leva à transmissão do patrimônio hereditário dos herdeiros é a morte. Mas a aceitação, ela se faz necessária para confirmar que houve a transmissão. Então a aceitação da herança não transmite o patrimônio hereditário. A aceitação da herança simplesmente confirma que por força do Duarte Cezinha houve aquela transmissão lá atrás, quando houve o quê? A morte. Perfeito. Vocês são maravilhosos. Por outro lado, a renúncia ocorre, a renúncia é necessária, né, se for o caso, para o sujeito dizer que não quer ser herdeiro, ou legatário, se for o caso, que ele não quer receber aquele patrimônio hereditário. Tudo bem? E aí o sujeito vai renunciar à herança, o que vai ter efeitos retroativos até a morte, para dizer que aquela transmissão que aparentemente ocorreu para aquela pessoa, na verdade não ocorreu. Vou repetir, se o sujeito renuncia à herança, ela não quis a sua condição de sucessora, e essa renúncia vai retroagir ao momento da morte, para dizer que aparentemente houve uma transmissão para aquela pessoa, para a pessoa renunciante, mas como ela renunciou, essa transmissão foi meramente aparente, porque na verdade ela não aconteceu. A gente vai ver em instantes que
quem renuncia à herança é tratado juridicamente como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Para fins hereditários, é como se essa pessoa nunca tivesse existido. Tudo bem até aí? Oi. Vamos ver agora. Tá? De toda forma, tanto a aceitação quanto a renúncia da herança são atos puros e simples. O que é que significa dizer que um ato é puro e simples? São atos que não comportam condição nem termo. Não comportam elementos acidentais, né? Os mais conhecidos da gente, condição e termo. Ou seja, eu não posso dizer assim, eu aceito a herança se o ativo for maior do que o passivo. Ou aceita ou não aceita. Não tem meio termo. Ou então, eu aceito a herança, eu renuncio à herança se minha irmã renunciar também. Estão visualizando? Não cabe. Esses elementos acidentais colocados na aceitação ou na renúncia da herança são tidos como não escritos. O que é que significa ser tido como não escrito? Vai prevalecer o ato que foi praticado e se ignora completamente aquela condição ou aquele termo que foi aposto no negócio jurídico. Se eu falo assim, eu aceito a herança se o ativo for maior do que o passivo, o que vai produzir efeitos é eu aceito a herança, se ignora a condição. Eu renuncio à herança se minha irmã renunciar também. O que é que vai prevalecer? Eu renuncio à herança. Mesmo, em relação ao termo, eu aceito a herança a partir de 1º de janeiro de 2025. Ou então, eu aceito a herança enquanto eu for casado. Se ignora o elemento acidental. Tudo bem? E também são atos irrevogáveis. O que é que significa dizer que são atos irrevogáveis? Uma vez que você aceitou a herança, você permanece herdeiro. Uma vez que você renuncia à herança, você permanece renunciante. Não dá para voltar atrás. Aceitei. A Ariane aceitou a herança deixada por Adilane e descobriu que entrou numa cilada.com. Por quê? Que é um inventário complicado pra cacete. Ela se arrependeu de ter aceitado a herança deixada por Adilane e quer renunciar. Ela pode? Não. Se ela quiser se livrar do problema, o que é que ela vai ter que fazer? Ceder a parte dela. Mas ela já aceitou e agora vai ceder. São dois atos diferentes, né? Stephanie? No caso, por exemplo, nesse momento todo a pessoa aceitou aquela coisa toda e no meio de todo esse processo tinha, às vezes, uma reunião, enfim, vários encontros, ela tinha que entregar o documento e a pessoa começa a não cumprir com os prazos que têm que ser cumpridos ou com as obrigações, podemos dizer assim, que tem que cumprir. O que pode acontecer dela perder a herança ou de intimarem ela judicialmente por algum motivo? Então, vai depender de cada caso, porque, por exemplo, se a pessoa está ocultando um bem, não está trazendo o bem para o inventário, pode ser que seja o caso de sonegados, e a gente vai estudar sonegados. Mas se for algo que precisa dessa pessoa para dar andamento e se ela for inventariante, pode ser que ela seja destituída da posição de inventariante. Pode ser removida enquanto inventariante. Eu falo que seria uma forma da pessoa desistir já no meio do caminho. Falar assim, eu vou parar de ir nos encontros, vou parar de assinar, Então, vamos tirar. se for inventariante, pode ser removido. Se for algum dos co-herdeiros, o que pode acontecer é pedir para o juiz alguma medida que assegure o cumprimento dos prazos, como, por exemplo, a aplicação de multa, caso não haja esse cumprimento dos prazos que dificultam o andamento do inventário. Opa. O professor não há como saber de aceitar a herança se ela tem mais ativo ou mais passivo? Para evitar essa situação? A princípio, você pode pesquisar muito bem, mas nada impede, por exemplo, que surja uma dívida que ninguém sabia que existia. Você pode pesquisar. Você, inclusive, pode ter esse tempo para deliberar, né? Se aceita ou não aceita, inclusive para pesquisar como é que anda a situação do patrimônio hereditário. Mas, a princípio, você pode pesquisar o melhor possível, mas pode ser que apareça uma dívida que você não sabia que existia. Pode ser que apareça um bem que você não sabia que existia. E aí, isso daí é muito bom, porque a renúncia também, assim como a aceitação, é irrevogável. Mas nada impede que nem a aceitação nem a renúncia, apesar de irrevogáveis, possam ser invalidadas. E aí eu vou dar um exemplo concreto para vocês. O que é que acontece? Alguns irmãos, salvo engano, eram 3,
o morto deixou 3 filhos e uma viúva. O que os irmãos fizeram? Renunciaram à herança para que a mãe ficasse com tudo, a viúva ficasse com tudo. Só que aí apareceu o quê? Um filho fora do casamento. E aí os irmãos botaram a mão na cabeça e falaram assim, meu Deus, por quê? Porque acharam que tudo ia para viúva e agora tem um 4º filho que se beneficia com aquela renúncia. E aí eles pediram o quê? A invalidação da renúncia deles, alegando o quê? Não conhecimento do lugar dele. Mas qual é o nome desse vício? Hã? Olha lá, vocês que entendem muito de parte geral do Código Civil. E aí? Hã? Grita, mano. Fala alto. Erro. Erro, por quê? Erro. Falsa percepção da realidade. Não teriam praticado aquele ato de renúncia caso soubessem da realidade, ou que era a realidade havia um co-herdeiro e que a mãe não seria beneficiada com o ato da renúncia. Isso chegou ao STJ, o STJ confirmou a invalidação da renúncia por erro. Foi revogação? Não. Foi o quê? Invalidação, porque presente um vício da vontade. Prof, eu posso renunciar. Tipo assim, tem um caso na minha cidade de que um deles renunciou à herança. Só que depois apareceu o dinheiro sumido e era um dinheiro muito grande. Ele poderia renunciar, tipo, voltar atrás em relação àquele dinheiro? Somente em relação àquele dinheiro, não. Porque a gente vai ver isso na sequência, que a renúncia e a aceitação são integrais. Né? Ou você aceita tudo ou você renuncia a tudo. Pode ser que ele pudesse alegar erro em relação a que ele não renunciaria caso soubesse da existência daquele bem. Eu acho mais fácil a invalidação no caso de você invalidar dizendo que não conhecia a realidade em relação à existência de outro herdeiro. Os fatos do caso que eu falei são mais simpáticos para a invalidação do que o caso que você falou. Mas isso daí vai depender da cabeça do juiz. Né? E a aceitação e a renúncia, acabei de mencionar, elas são indivisíveis. O que é que significa dizer que são indivisíveis? Acabei de falar, né? Você aceita tudo ou você renuncia tudo. Porque senão seria muito bom. Aceito o ativo, renuncio o passivo. Uma coisa boa. Oi, Stefano. Quando, por exemplo, tem os passivos que tem que ser pagos, enfim. Como é que é descrito, por exemplo, às vezes o passivo é maior que o ativo e não vai conseguir pagar tudo. Como que decide o que será pago e o que não será pago? E as custas que teve para abrir esse inventário, será cobrido pelos ativos também? Então, ou eles vão ter que ainda pagar e então ficar sem nada? se o passivo é maior do que o ativo, então morreu, insolvente. Então, se ele não for empresário, né? Se for empresário vai ser decretada a sua falência. Se ele não for empresário, vai ser um processo de insolvência civil. E no processo de insolvência civil tem lá o regramento do Código Civil que trata como se faz o pagamento, mas de forma bem resumida, é um pagamento proporcional. Então, tipo, paga todos um pouquinho. De forma proporcional. Tem que olhar se a lei estabelece privilégios de algumas dívidas e tal, mas a regra geral, pagamento proporcional. E as custas para abrir o inventário, esse valor também vai cobrir ou vai ficar... Salvo engano, elas têm privilégio legal. Eu não tenho certeza absoluta, mas salvo engano, lá no concurso de credores, tem dizendo que as custas do... Não é isso? As custas do concurso, as custas do procedimento do concurso são pagas na frente. Eu estou falando isso de cabeça porque tenho certeza absoluta que na lei de falências, o crédito por andamento da falência é super privilegiado, é uma das primeiras coisas que são pagas. Na insolvência civil, eu tenho quase certeza, mas eu não posso te dizer com certeza absoluta. Matheus. Só a pessoa não pode ser herdeira legatária ao mesmo tempo? Pode sim. A gente vai conversar sobre isso em instantes. E você tinha alguma dúvida? Beleza. Então, ou você aceita tudo, ou você renuncia a tudo. Até aí tudo bem? Mas, se você é ao mesmo tempo herdeiro e legatário, você pode aceitar a herança e renunciar ao legado, ou renunciar à herança e aceitar o legado. Por quê? Porque são dois chamamentos distintos. Ou seja, você aceita ou recusa cada um dos chamamentos. O que é que isso significa? Se você é chamado
para receber uma herança, isso é um chamamento. E se você também é chamado para receber um legado, isso é outro chamamento. Você aceita ou renuncia a cada um dos chamamentos de forma distinta. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu fiz um testamento deixando para a Vitória 30% dos meus bens em um apartamento. Nada impede que ela aceite o apartamento e recuse os 30%. Nada impede que ela aceite os 30% e recuse o apartamento. Nada impede que ela aceite as duas coisas. Nada impede que ela recuse as duas coisas. Tudo bem até aí? E isso tanto por força de lei quanto por força de testamento, né? Porque Vitória pode ser minha herdeira por força de lei e eu dar a ela um legado por força de testamento. Eu tenho 10 filhos, gosto mais de Vitória, deixo meu apartamento para ela. Ela pode aceitar o apartamento e recusar dividir a herança com os irmãos, ou ao contrário, pode recusar o apartamento e dividir a herança com os irmãos. Tudo bem? Beleza? Da mesma forma, se alguém recebe ao mesmo tempo por força de lei e por força de testamento, nada impede que aceite uma e recuse outra. Ou seja, Londe é meu filho. Como é seu nome? Sabrina. Londe e Sabrina são meus filhos. Mas eu não gosto de Sabrina. Detesto. Não vou com a cara dela. Aí o que eu faço? Eu deixo todo o meu patrimônio disponível, os 50% que eu tenho de cota disponível, eu deixo para Londe. Os outros 50% vão ser partilhados conforme a lei entre Londe e Sabrina. O que significa dizer que por força de lei, Sabrina vai receber 25, Londe 25, por força de testamento, Londe vai receber mais 50. Ou seja, ele vai ficar com 75, 50 por testamento, 25 por lei, Sabrina vai ficar com 25. Tudo bem até aí? Nada impede que ele fale: meu pai é um grande sacana, não vou fazer isso com minha irmã de quem eu gosto tanto. Então ele pode recusar o benefício testamentário, aquele 50%. Aí ele só ficaria com 25. E só ficaria com os 50%. Por quê? Porque se eu deixo para ele 50% por força de testamento e ele recusa, Volta um 100%. e aí eu vou fazer uma ressalva. E eu não coloquei um substituto para ele, existe a possibilidade da substituição, mas a gente vai estudar isso lá na frente. E eu não coloquei um substituto para ele, aquela disposição testamentária vai ser ineficaz. A lei e muita doutrina fala de caducar, eu acho caducar um termo horrível, eu prefiro falar de ineficácia mesmo. A ineficácia daquela disposição testamentária, então a sucessão vai ser seguida pelas regras do Código Civil, pela sucessão legítima, 50% para cada um. Então ele está recusando o título de chamamento testamentário e aceitando o título de chamamento legítimo, e nada impediria que ele recusasse os dois. Não quero nem a sucessão legítima, não quero nem a sucessão testamentária. Ficaria tudo para a filha. Pode fazer a CD, a Sabrina, no caso? Mas ele aceita ter 50%? Não, Não. Tá no que o pai deixou só pra ele. Pode. Ele pega e cede uma parte pra ela. Poder ele pode, nada impede que ele aceite e faça essa exceção. Mas no caso que são dois irmãos apenas, faz muito mais sentido renunciar. Por quê? Porque ele aceita e cede, são dois atos. Se ele renuncia, segue a sucessão legítima, é um ato só. Isso tem efeito tributário. Mas aí também não gosto disso de aparecer um outro dele do nada e ter que chegar no STJ de novo. Então, se conhecer Cada escolha- o pai, é bom ceder. Cada escolha é uma renúncia. Depende. Cada escolha é consequência. Simária morreu deixando uma filha, Simone. Deixou também um apartamento, uma chácara e R$500 mil depositados em uma instituição financeira. Não deixou testamento. Simone tem interesse no dinheiro depositado no banco, mas não nos imóveis. Então decide renunciar aos imóveis. E aí? Espera, como é que ela renunciou aos imóveis e pegou o dinheiro? É indivisível, aí não pode Tá, renunciar. O ponto é esse. Não dá. Por que que não dá? Ou ela aceita tudo, ou nada. Porque a renúncia é indivisível. Aceita tudo, o renuncia tudo. Chororó morreu deixando dois filhos, Sandy e Júnior. Deixou um apartamento, uma chácara e R$500 mil no banco. Deixou um testamento, deixando a chácara para Sandy. Ou seja, ele morreu deixando dois filhos, um apartamento, chácara e R$500 mil, e deixou o testamento, deixando a chácara, o que significa dizer que o apartamento e os R$500 mil vão seguir a sucessão legítima porque não estão inseridos no testamento. Não houve desrespeito à legítima, Sandy não quer receber a mais do que o irmão,
então decide renunciar ao legado, desejando ficar apenas com o estabelecido por lei. Ela pode fazer isso? Pode, perfeito. João Paulo morreu deixando 2 filhos, Daniel e Leonardo. Deixou um apartamento, uma chácara e R$500 mil no banco. Deixou um testamento deixando toda a sua parte disponível para Daniel. Percebam que Daniel vai ser chamado a receber 2 heranças. Né? A parte disponível, aqui, é um legado e uma herança que Sandy ia receber. Ela recusou o legado e ficou com a herança por parte legítima. Aqui são 2 heranças que Daniel vai receber. Uma herança por força de testamento, uma herança por força de lei. Né? Por que aqui é um legado? Porque é a chácara, bem determinado e certo. Porque aqui é a herança, toda a parte disponível, ou seja, uma fração do patrimônio hereditário. Então, Daniel foi chamado a receber 2 heranças, mas ele não quer receber a mais do que o irmão. Então decide renunciar ao conteúdo do testamento, que é uma herança. Ele pode renunciar uma herança e aceitar outra? Pode, muito bem, porque são títulos de chamamento diferentes. São 2 heranças, as quais ele é chamado por títulos diferentes. Nada impede que ele recuse a deixa testamentária e aceite por lei. Tudo bem? Sobre a aceitação, que horas são? 42. Temos muito tempo aí. Oi. Vamos supor que o senhor seja o único herdeiro possível de fulano. E o senhor renuncia a isso, vai custar? Se todos os herdeiros renunciam, todos os herdeiros conhecidos renunciam à decretação imediata da vacância. A gente vai estudar isso na aula da semana que vem. Por parte de mãe, sim. Aceitação da herança. Confirma a transmissão, como eu falei, não é com a aceitação que há a transmissão. Quando é que há a transmissão do patrimônio hereditário? Vocês têm que falar alto. Quando é que há a transmissão? Muito bem. Então a aceitação simplesmente confirma que houve a transmissão, por quê? Porra, que brochada foi essa? Então, os efeitos da aceitação retroagem à abertura da sucessão para confirmar que houve a transmissão no momento de quê? Isso. E se trata de um ato unilateral, porque o herdeiro, a aceitação se aperfeiçoa pura e simplesmente com a manifestação de vontade do herdeiro, né? Ele não é receptício porque não precisa chegar aos outros herdeiros para produzir os seus efeitos. Tudo bem? A aceitação essa aqui pode ser expressa. Quando é que a aceitação é expressa? Quando o sujeito vira e fala que ele aceita. Né? Pode ser tácita. O que é manifestação tácita de vontade? Você presta. O comportamento dele permite que as pessoas concluam que ele é herdeiro. Ou seja, ele age de forma que só é compatível o atuar dele com a condição de herdeiro. Perfeito? Quando, por exemplo, ele se habilita no inventário como herdeiro. Se ele está se habilitando no inventário como herdeiro, ele não precisa estar dizendo aceito a herança. O que é que ele está fazendo? Se ele está se habilitando como herdeiro, ele é o quê? Herdeiro. Se ele entra com a possessória para defender a posse do bem da herança porque tem alguém invadindo. Se você está defendendo a posse do bem da herança, você está se comportando como o quê? Herdeiro. O cara está pedindo reintegração de posse porque tem alguém que está invadindo lá o terreno. Se ele entra com a ação de despejo porque o locatário está sem pagar o aluguel, está agindo como herdeiro. Né? Aqui o código faz uma ressalva que atos oficiosos e meramente conservatórios não são tratados como aceitação tácita. Como assim? Significa que o sujeito paga pelo funeral do morto. Pagar pelo funeral do morto por si só não significa aceitar herança. Meramente conservatório. Paga conta de luz, paga o IPTU, paga o salário do funcionário que era empregado do morto. Então, isso pode ser considerado um ato meramente conservatório. Se for no caso concreto, e aí a dica para vocês, se vocês não quiserem ser herdeiros e vão praticar esses atos, é sempre bom fazer a ressalva. Que está fazendo isso, mas que isso não configura a aceitação. Você manda lá no grupo. Quando o sujeito morre, a primeira coisa que faz é o que? Abrir um grupo no WhatsApp chamado inventário. Né? É a primeira coisa que faz. Aí você manda lá no grupo do Zap. Não estou pagando, mas não estou aceitando. Perfeito. Estou pagando, senão vão cortar a luz, mas não estou aceitando nada. Beleza. E também tem a aceitação presumida,
A aceitação presumida é uma das hipóteses em que a lei dá efeitos jurídicos ao silêncio. Vocês lembram disso, né? Lá de parte geral que o silêncio por si só não significa nada, mas a depender das circunstâncias a lei pode conferir efeitos jurídicos ao silêncio. O que é que isso significa? Aí o cidadão lá do fundo ali perguntou assim, professor, posso ter um tempo para pesquisar? Você que eu me esqueci seu nome. Gilberto. Posso ter um tempo para pesquisar, para saber qual é ativo, qual é passivo, para saber se eu entro nessa confusão ou não? Pode, muito bem, perfeitamente. Mas aí tem alguém que está interessado em saber se ele vai aceitar ou não. Quem é essa pessoa? Pode ser um credor dele. Porra, Gilberto, você está me devendo 20 mil reais, você não vai aceitar essa porra dessa herança? Diz aí se você vai aceitar ou não vai. Pode ser o filho dele. Pode ser um corredeiro. Ou seja, se passados 20 dias, ao menos, do momento da abertura da sucessão, quando é que a sucessão se abre? Com a morte. Muito bem. Essa pessoa interessada em saber se o chamado à sucessão vai aceitar ou não aquele chamado, vai peticionar ao juiz, pedindo para intimar esse suposto herdeiro, para dizer se ele aceita ou se ele não aceita. Esse sujeito vai ser intimado, vai ter um prazo de até 30 dias para se manifestar se aceita ou não aceita. Passado em branco esse prazo para ele se manifestar se aceita ou não, se ele permanecer inerte, a lei presume que ele aceitou. Tá? Então aqui essa inércia é um silêncio. E a lei dá efeitos jurídicos a esse silêncio, dizendo que esse silêncio do sujeito intimado a se manifestar se aceita ou não aceita é entendido como aceitação presumida. Tudo bem? E aí, que horas são? Não dá tempo mais não. 47. Opa, dá tempo. Tá? O que acontece? O herdeiro, quando é que o herdeiro se torna proprietário e possuidor dos bens da herança? Com a morte. E a aceitação não transmite, a aceitação faz o que? Simplesmente confirma que houve a transmissão. Mas aconteceu o seguinte, Stephanie recebeu uma ligação dizendo assim, Stephanie, sua mãe morreu. Stephanie teve um piripaque e morreu. Stephanie já tinha se tornado proprietária da herança da mãe? Sim. Só que ela não teve tempo de aceitar. Perfeito. Esse direito de aceitar a herança da mãe de Stephanie se transmite junto com a herança dela Stephanie, para os herdeiros dela, Stephanie. Ou seja, os herdeiros de Stephanie vão receber essa transmissão de dois elementos distintos. Da herança de Stephanie, do patrimônio de Stephanie, e, além desse patrimônio, vão receber também o poder de aceitar aquela herança que Stephanie tinha recebido e morreu sem ter tempo de aceitar. Então, se o herdeiro morre antes de aceitar, o direito de deliberar, ou seja, o direito de dizer se aceita ou se renuncia, se transmite aos seus sucessores. E eu vou liberar vocês assim que eu terminar aqui, mas eu preciso que vocês prestem atenção nisso. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso é algo comumente cobrado em OAB, em concursos, e que na prática também pode ser significativo para vocês. Os herdeiros do herdeiro morto, os sucessores do herdeiro morto, eles podem aceitar ou recusar duas heranças distintas. A herança de Stephanie e a herança que Stephanie recebeu da mãe. Está acompanhando? Sim. Se os herdeiros de Stephanie aceitam a herança dela, além disso, eles vão deliberar se aceitam ou não aceitam a herança da avó, da mãe de Stephanie. Mas, se os herdeiros de Stephanie recusam a herança de Stephanie, consequentemente, eles perdem também o direito de aceitar ou recusar a herança da mãe de Stephanie. Tá? Então, eles podem aceitar de Stephanie e aceitar da mãe de Stephanie, podem aceitar de Stephanie e recusar da mãe de Stephanie, ou podem recusar de Stephanie. E se recusam a de Stephanie, automaticamente estão recusando também a da mãe. O que não pode haver os herdeiros de Stephanie aceitarem a herança dela, recusarem, perdão, a herança dela e aceitarem a da mãe dela. Por quê? Porque para aceitar a primeira herança, que é a deixada pela mãe de Stephanie, tem que aceitar primeiro a segunda herança, que é a deixada pela própria Stephanie. Só para vocês visualizarem isso aqui. Marília morreu deixando dois filhos, Jorge e Mateus.
Ao saber da morte da mãe, Jorge teve um ataque cardíaco e também faleceu, deixando 2 filhas, Maiara e Maraísa. Maiara não deseja aceitar a herança deixada por Jorge. Então eu vou perguntar, Maraísa pode fazer o quê? Aceitar ou recusar a de Jorge. Né? Se ela aceita a de Jorge, já que nada está dizendo que ela não quer, se ela aceita a de Jorge, ela pode fazer o quê? Aceitar ou recusar de Marília. Aceitar ou recusar de Marília, perfeito. Por outro lado, Maiara não quer aceitar a herança deixada por Jorge. Então ela não tem direito nenhum de Marília. Ou seja, se ela renuncia de Jorge, ela pode aceitar de Marília? Não. Não. Perfeito. Pode fazer sua pergunta e aí a gente tem. Não era nem uma pergunta, mas é só uma. A gente pode dizer então que a herança da mãe de Stephanie seria como fazer parte do espólio da herança dela, dos herdeiros? Assim, não é Então, o bem imóvel, olha mas só. faz parte da. Olha só, tecnicamente falando, não faz. Faz e não faz. É a herança de Schrödinger. É isso. Por quê? Não, é a herança de Schrödinger por quê? Porque faz parte, porque houve a transmissão daquela herança da mãe de Stephanie para Stephanie no momento da morte. Mas Stephanie poderia ter renunciado. O que significa dizer que se ela tivesse renunciado, não faria parte. Fazia parte. É. Aí por isso que são 2 deliberações distintas. Porque se ela já tivesse aceitado, aí seria uma coisa só. Seria uma coisa só. Perfeito. Valeu.